Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um videozinho hoje. Eu havia prometido para vocês que eu ia fazer um vídeo com a resolução da atividade avaliativa que eu deixei, inclusive para revisão ângulo também, isso vai ajudar bastante. Então, cumprindo o prometido, tô aqui, vou fazer alguns comentários, tá? Eu não vou detalhadamente resolver as questões com vocês, eu quero fazer comentários mais gerais, tudo bem? Então esse vídeo é dedicado para quem fez a atividade, tá? Para quem teve dúvida, enfim. Vamos lá então. Começando pelo exercício número 1, Unicamp. Desde o período neolítico, os povos de distintas partes do mundo desenvolveram sistemas agrários próprios, aproveitando as condições naturais de seus habitats e do conhecimento adquirido e transmitido entre os membros da comunidade. Então ele está falando uma questão falando do desenvolvimento da agricultura, tá? Um tema importante aí pra gente na pré-história, tá bom? Assinale a alternativa que estabelece corretamente a relação entre o povo habitante de uma determinada área, o sistema produtivo por ele desenvolvido, as condições naturais aproveitadas e os produtos cultivados. E aí é o tipo de questão que você olha e você toma um susto, né? Você fala, meu Deus, e agora? Ferrou. Né? Olha o tanto de coisa que a questão está pedindo, mas você vai ver que tem algumas informações em cada alternativa que são assim bem nítidas de se excluir, tá? Claro, se você tiver algumas informações básicas que a gente viu em aula, né? Então, por exemplo, item A, a alternativa A, ele diz egípcios, uso da irrigação e drenagem, até que tudo bem, né? Planícies úmidas e férteis dos rios Tigres e Eufrates. Bom, a gente sabe que os rios Tigre e Eufrates são os rios da Mesopotâmia, não do Egito. O Egito é o rio Nilo, então uma informação está errada. Incas, uso de terraços com técnicas de curva de nível, né? Então, inclusive, quando a gente olha aqueles degraus, né, onde se fazia agricultura, se desenvolvia agricultura, irrigação de vales, aproveitamento dos altiplanos andinos, batata e milho, inclusive, que são os principais produtos aí da América pré-colombiana, tá? Tá tudo correto nessa informação, você tá vendo aí que ela é a alternativa correta, né? E aí, claro, se você assistiu aqueles videozinhos que eu deixei sobre os Incas, entre outros povos, você consegue resolver essa questão, tá? Alternativa C, chineses, uso intensivo dos terraços das altas montanhas, Planalto de Anatólia no extremo leste da Ásia, café e cacau. Essa acho que era a alternativa mais difícil de conseguir descartar alguma coisa, né? O grande erro aqui, né, tá aqui, Planalto de Anatólia. Anatólia hoje seria onde hoje fica a Turquia, então não tá no extremo leste, tá? É um errinho aí da alternativa, tá bom? Mas essa alternativa eu confesso que ela é bem complicada. Item D, mesopotâmicos, uso de cultivos de inundação e de regadio, tudo bem? Vales férteis dos rios Ganges e Amarelo. A gente sabe que não, né? A gente sabe que não, a gente acabou de falar inclusive, né, os rios Tigre e Eufrates, tá bom? Então ficando aí com a alternativa B de bola, tá? Então, só um comentário, né? É o tipo de alternativa que talvez seja interessante para você perceber que dá para você resolver por eliminação também, né? Você vai eliminando algumas informaçõezinhas erradas ali e razoavelmente você consegue resolver algumas questões. É importante que vocês consigam fazer isso também. Vamos lá. UFSCar. Pré-história do Brasil compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituídas por poucas pessoas que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da frota de Cabral. Não houve apenas um processo histórico, olha que informação importante, não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, distintos entre si, com múltiplas continuidades e descontinuidades, tantas quanto as etnias que se formaram, constituindo ao longo dos últimos 30, 40, 50, 60 ou 70 mil longos anos de ocupação humana das Américas. Então, o texto, né, ele está contando para a gente que tem aí uma variedade muito grande dos processos de ocupação e das culturas que vão se formar na América, tá? Então ele fala de uma variedade linguística, né, cultural e étnica. Isso é uma informação valiosa pra gente. Considerando o texto, é correto afirmar que, letra A,
as populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e, da perspectiva linguística, étnica e cultural, se constituíram como sociedades distintas. Correto, né? Correto, é exatamente o que ele trabalha para a gente no texto, até porque a gente tem uma ocupação do território brasileiro que ela é distinta, né? Você não tem uma leva só, você tem várias ondas migratórias, várias levas migratórias que vão acabar constituindo povos diferentes também, tá bom? Numa das aulas a gente viu, inclusive, um mapinha dos povos que constituíam o Brasil quando os portugueses chegaram na América, e a gente vê que existe uma variedade de povos muito grande, uma variedade de línguas também, tá? Então as outras afirmativas aqui elas estão incorretas, ó. Letra B, uma única leva migratória humana chegou à América há 70 mil anos, o texto diz outra coisa. Letra C, a concepção dos autores em relação à pré-história do Brasil sustenta-se na ideia da construção de uma experiência evolutiva e linear. Essa ideia de linearidade não existe, né? Não é evolutivo e linear. Você tem momentos diferentes espalhados. É como se tivesse chegado um povo de uma vez e ele tivesse se desenvolvido, evoluído. Isso aí não faz sentido pra gente. Letra D. Os autores descrevem o processo histórico das populações indígenas brasileiras como uma trajetória fundada na ideia de crescente progresso cultural, bobagem. E letra E. Na época de Cabral, as populações indígenas brasileiras eram numerosas e estavam em um estágio evolutivo igual ao da pré-história europeia. Não, porque já havia certo desenvolvimento de algumas outras características, tá? Então não dá para comparar a pré-história europeia com a pré-história brasileira. São momentos diferentes, o modo de desenvolvimento das comunidades humanas é totalmente diferente. E esse tipo de comparação sempre vai ser incorreto nas questões, tá bom? Então ficamos com a letra A. Exercício 3. A gente tem um conflito de ideias aí, né? Texto 1. Em todo o mundo, a leste e a oeste, as populações começaram a trocar a dependência às hordas de grandes animais, muitas das quais em rápido declínio pela exploração de animais menores e de plantas. Onde as condições fossem particularmente adequadas, as peças do quebra-cabeça da domesticação se acomodaram e os coletores se transformaram-se em agricultores. Então ele está mostrando uma transformação aí, onde havia condições, as comunidades que eram de coletores e caçadores foram se transformando em comunidades agrícolas. O texto 2 diz o seguinte: os historiadores acostumaram-se a separar a coleta e a agricultura como se fossem duas etapas da evolução humana bastante diferentes, e a supor que a passagem de uma para outra tivesse sido uma mudança repentina e revolucionária. Hoje, contudo, admite-se que essa transição aconteceu de maneira gradual e combinada. Da etapa em que o homem era inteiramente um caçador-coletor, passou-se para outra em que começava a executar atividades de cultivo de plantas silvestres e de manipulação dos animais. Mas tudo isso era feito como uma atividade complementar da caça e da coleta. Ou seja, esse outro texto mostra pra gente que, apesar de existir realmente essa passagem do caçador-coletor para o agricultor, essa passagem ela é gradual, né? Ela é gradual, e a agricultura, inclusive no início, antes de se dominá-la completamente, ela era um complemento à caça e à coleta, tudo bem? Então são visões diferentes aí que a gente está vendo nos textos. Então os textos analisam, letra A, o final do período neolítico e se posicionam de forma convergente quanto ao papel revolucionário desempenhado pela agricultura e pela domesticação dos animais. Convergente não, né? Eles divergem, tá bom? São divergentes, eles discordam. Letra B, o início do período neolítico e divergem entre si a respeito da existência da Revolução Neolítica, pois enquanto um indica uma transformação radical, o outro destaca a simultaneidade da caça, coleta e agricultura. É isso, né? O primeiro texto ele fala desse radicalismo de transformação e o segundo texto já fala de algo muito mais gradual. E aí até esqueci de comentar no item A, né, na alternativa A, ele fala de final do Neolítico, é o começo do Neolítico. Né? Então é o começo do desenvolvimento da agricultura que marca o período neolítico. Letra C e letra D falam do Paleolítico inferior e superior. Não, tá? Não é o período anterior à agricultura. Letra E fala da transição mesolítica. Também não, é o período de início do Neolítico. Não é essa transição do Paleolítico pro Neolítico, tá? E eles também não concordam. Então ficamos com a letra B de Bulbasauro, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima questão. O Veste.
A partir do terceiro milênio a.C., desenvolveram-se nos vales dos grandes rios do Oriente Próximo, como o Nilo, Tigre e o Eufrates, estados teocráticos, fortemente organizados e centralizados e com extensa burocracia. Uma explicação para seu surgimento é... Muito bem, vamos lá. Então a gente está falando basicamente do Egito e da Mesopotâmia, dessas civilizações, das primeiras grandes civilizações que surgiram no mundo, tá? Então, uma explicação para o seu surgimento. Lembra que sempre que a gente fala de Egito e Mesopotâmia, a gente vai falar das civilizações de regadio, que surgiram totalmente ligadas com as cheias periódicas dos rios, os rios citados no enunciado, e a fertilização que essa cheia periódica fazia do seu entorno. Essa fertilização permitiu, por alguns fatores, o desenvolvimento da agricultura. Tá? E aí olha o que ele diz pra gente, né? Uma explicação para seu surgimento é: letra A, revolta dos camponeses e a insurreição dos artesãos na cidade. Bobagem, tá? Não é uma questão de revolta, não tem nada a ver com isso. Letra B, a necessidade de coordenar o trabalho de grandes contingentes humanos para realizar as obras de irrigação. Correto, né? Por que tá correto isso daí? Porque quando a gente olha para essas civilizações, né? Como é que elas se desenvolvem? Por que se formam aí estados teocráticos? Né? Você tem um grande contingente populacional e uma necessidade de desenvolver grandes obras de irrigação. Obras que levassem a água para diferentes regiões, fertilizassem outras regiões e permitissem o desenvolvimento maior da agricultura, consequentemente a sobrevivência dessas comunidades. E aí acaba se formando um estado, portanto, com uma figura de coordenação que normalmente é o monarca. Tá? O monarca que vai ser a figura responsável por coordenar esse grupo, tudo bem? Esse grupo grande, essa massa populacional. Claro que não é tudo bonitinho, assim, né? Dá uma impressão que é tudo muito lindo, todo mundo fala, ó, senhor monarca, vai lá, bate as nossas costas. Mas assim, em resumo, esses estados se formam pela necessidade de coordenação de um grupo muito grande, tá? É aquela ideia de que a sociedade vai se tornando cada vez mais complexa e precisa de novas formas de organização, daí a necessidade de organização desses estados, tá bom? Letra B, influência das grandes civilizações do Extremo Oriente que chegou ao Oriente Próximo através das caravanas de seda, nada a ver, tá? Até existia contatos, mas essas civilizações do Oriente Próximo porque é mais próximo da Europa, né? São anteriores às civilizações do Extremo Oriente, tá bom? Letra D, expansão das religiões monoteístas que fundamentavam o caráter divino da realeza e o poder absoluto do monarca. Nada a ver também, porque as religiões no Egito e na Mesopotâmia, elas eram politeístas, tá? Não tem nada a ver com o monoteísmo, tá bom? Letra E, a introdução de instrumentos de ferro e a consequente revolução tecnológica que transformou a agricultura dos vales e levou à centralização de poder. Existe um desenvolvimento tecnológico, mas não é esse desenvolvimento tecnológico que vai formar o Estado, tá? Na verdade, o Estado é fruto de uma necessidade, tudo bem? De uma necessidade de organização, tá? Então ficamos com a letra B de Bulbasauro de novo. Questão número 5. Se uma mulher odiou seu marido e disse, não me tomarás, sua observação será investigada pelo conselho da cidade, e se ela foi cuidadosa e não teve erros, mas seu marido saía excessivamente e dela não fazia caso, aquela mulher não terá culpa. Ela poderá tomar seu dote e retornar à casa de seu pai. Isso é um trechinho do Código de Hammurabi, né? Olha que interessante, algumas coisas que a gente consegue observar só nesse trecho. Primeiro, a gente percebe como a mulher ela é condicionada à figura masculina, né? Então você fala, mas ali a mulher ela tem o direito de voltar para a casa do seu pai. Exato, mas esse não me tomarás, né? Então se a mulher não quiser ter relações com seu marido, ela será observada, será investigada pelo conselho da cidade, ou seja, ela é obrigada. Se ela não quer, o conselho tem que avaliar o porquê. Né? Então não existe liberdade nesse sentido, ela simplesmente se recusar a ter relações com seu marido. Tá? Então isso tem que ser avaliado. Isso mostra que o código condiciona a mulher à figura masculina. Tá? Isso é bastante importante, é inclusive uma informação que a gente tem reforçado, né? A gente sempre, quando comenta desse assunto, várias questões exploram esse ponto do Código de Hammurabi, né?
E aí o código, ele está falando da organização familiar, basicamente, né? Ele está falando da organização familiar. Então vamos lá, o referido código nos dá uma visão da sociedade da época. Partindo do conteúdo acima representado, é correto afirmar: letra A. A família, apesar de ser uma unidade menor da sociedade, representava o cerne da estrutura social babilônica, ou seja, representava o pilar mais importante da sociedade babilônica. Tá? Tanto é que o Código de Hammurabi se preocupa com a organização familiar, tá? Se preocupa com a forma que os membros da família estão se relacionando, tá bom? Letra B. A mulher na sociedade babilônica usufruía de prerrogativas iguais às desfrutadas pelo homem. A gente sabe que não, a gente discutiu bastante isso, né? Letra C. O reconhecimento dos direitos da mulher na sociedade babilônica resultou da influência do zoroastrismo na Baixa Mesopotâmia. Também não, tá? A gente está falando de uma outra religião e a mulher não tem direitos como dá a impressão alternativa. Letra D. A justiça social se sobrepunha ao poder da nobreza. A gente não está vendo um exemplo de justiça social, tá? E a Babilônia não será exemplo para a sociedade ateniense, tá bom? Então, não faz nenhum sentido o que ele está falando aqui pra gente, portanto ficamos com a letra A. Exercício número 6. As sociedades que, na antiguidade, habitavam os vales dos rios Nilo, Tigre e Eufrates tinham em comum o fato de... Então, de novo, trabalhando essa ideia das primeiras civilizações ali do Oriente Próximo, tá? O grande ponto que a gente fala é justamente o desenvolvimento de uma civilização de regadio que desenvolve a agricultura, desenvolve excedentes e se organiza na forma de Estado, tá? A gente encontra isso no item C, haver impossibilitado a formação do Estado a partir da produção de excedentes, justamente com a agricultura, tá? Da necessidade de controle hidráulico, que a gente já comentou nas questões anteriores. Então você tem grandes rios que enchem periodicamente, e isso em regiões áridas, então você tem que ter um controle desses rios justamente para possibilitar o desenvolvimento da agricultura de maneira mais contínua. E da diferenciação social. Então a gente está falando nos dois casos, tanto do Egito quanto da Mesopotâmia, né, a gente está falando de sociedades estamentais, sociedades que se dividem por camadas, com funções específicas, direitos específicos inclusive. Tá bom? Então ficamos com a letra C de Charmander. Exercício número 7. PUC. Em termos constitucionais mais convencionais, na Atenas Antiga, o povo não só era elegível para cargos públicos e possuía o direito de eleger administradores, mas também era seu o direito de decidir quanto a todos os assuntos políticos e o direito de julgar, constituindo-se como tribunal, todos os casos importantes civis e criminais, públicos e privados. Então ele está falando aqui, né, em Atenas, que o povo é elegível, né, todos os cidadãos são elegíveis para todos os cargos e eles vão decidir sobre todos os assuntos mais relevantes, tá? Sejam eles públicos ou privados. A concentração da autoridade na Assembleia, a fragmentação e o rodízio dos cargos administrativos, a escolha por sorteio, a ausência de uma burocracia remunerada, as cortes em júri popular, tudo isso servia para evitar a criação da máquina partidária e, portanto, de uma elite política institucionalizada. Tá? Então a gente está falando do modelo de democracia ateniense. Então, a partir do texto, pode-se afirmar que a democracia na Atenas Antiga, letra A, limitava a atuação do conjunto da sociedade nas decisões e nos assuntos políticos. Não limita, né? É amplo. Todos os cidadãos, lembrando que a limitação é a cidadania, tá? Todos os cidadãos vão participar desses assuntos. Letra B, reconhecia a necessidade de tripartição do poder. Essa ideia de 3 poderes, né? Ela é uma ideia recente, é uma ideia do século XVIII, tá? Aqui ainda não tem isso, aqui a gente ainda não pode falar disso. Tá bom? Tanto que ele fala que a Assembleia acabava ganhando aí caráter de tribunal, caráter de legislador, enfim. C. Dependência do bom funcionamento do aparato administrativo, composto por funcionários estáveis e por ampla hierarquia burocrática. O texto fala o contrário, né? Então, se você fez uma boa leitura do texto, você já vai perceber que isso está errado. Tá bom? Letra D.
permitia ampla manifestação dos cidadãos e tinha mecanismos que impediam a perpetuação das mesmas pessoas em cargos administrativos. Exatamente o resuminho da segunda parte do texto. Né? Então, de novo, olha que exemplo interessante. Você faz uma boa interpretação, você faz uma boa leitura do texto, você consegue responder esse texto numa boa, tá? Responder essa questão numa boa. Você chega na alternativa correta, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. Sobre a escravidão na Grécia Antiga, é correto afirmar que 1. A mão de obra escrava era a base da economia grega, e o critério adotado para determinar quem seria escravizado era o racial. Os escravos eram provenientes da África ou da Ásia. Errado. Né? O começo está certo. De fato, a mão de obra escrava é a base da economia grega. Né? A Grécia, no geral, inclusive a democracia ateniense, funciona por conta da escravidão. Agora, o critério de escravidão não era racial. Normalmente por dívidas ou por guerra. Tá? Mas não faz sentido falar que o critério ele é racial. Então, número 1 tá errada. Isso já elimina pra gente a alternativa A, C e E. Beleza? Então é interessante você fazer isso também durante as suas questões, tá bom? Número 2. O uso de escravos em Atenas tinha certa importância social na medida em que concedia mais tempo para que os homens livres pudessem participar das assembleias, dos debates políticos, filosofar e produzir obras de arte. Exatamente a função econômica da escravidão, né? É sustentar os homens livres para que eles se dedicassem a funções consideradas mais importantes, mais dignas, né? É o que a gente chama de ócio. O ócio não é você ficar sentadão no sofá assistindo TV, né? Mas o ócio é você não se dedicar a trabalhos manuais e conseguir se dedicar a coisas mais importantes, tá bom? Número 3. Os escravos em Esparta, cidade voltada para as guerras, eram chamados de ilotas. Pertenciam ao Estado e trabalhavam para os esparcíatas, uma minoria que participava das decisões políticas e administrativas e se dedicava única e exclusivamente à política e à guerra. Tá correto, tá? Uma ressalva aí, a expressão escravos, ela não é unânime em Esparta, tá bom? É muito mais comum chamar essas pessoas de servos do Estado do que necessariamente de escravos, tá? Mas tudo bem, a posição que o texto adota aí não vai eliminar a alternativa, tá? Então ficamos com a alternativa D, de Jigglypuff. Não é com D, mas parece que é com D. Não pensei em nenhum outro Pokémon com D. Vai ficar Jigglypuff. Então 2 e 3 corretas, tá? Número 9. Em 2015, o Noticiário Internacional deu grande destaque à Grécia, país europeu que vivia uma grave crise econômica e convocou a população para decidir, via referendo, as medidas que deveriam ser adotadas pelo governo para gerir a crise. Parte da imprensa destacou o caráter democrático de tal medida e, em muitos textos, lembrou que os gregos foram os criadores da democracia. Assinale a alternativa que indica corretamente quais são as principais diferenças, olha aí a importância de fazer comparações, né? As principais diferenças entre as concepções de democracia na antiguidade grega e no mundo contemporâneo. Muito bem, vamos lá. Letra A. Na antiguidade grega, a democracia surgiu da necessidade de administrar países cada vez maiores. Errado, né? A gente tem cidades-estado relativamente pequenas, né? Não são países da forma como ele coloca, então já está errado. Letra B. Na antiguidade grega, o espaço reservado para a atividade política eram os templos religiosos. Não, era a ágora e as assembleias, né? Um espaço ali de debate, de discussão, de exercício da cidadania. Não eram os locais religiosos, tá bom? Letra C. Na antiguidade grega, política e religião eram esferas sociais separadas. Não necessariamente, tá? Isso dá uma impressão de que era tudo laico, mas assim, era comum referências aos deuses, respeito à religião dentro do espaço político, enfim. E olha, ele continua de uma maneira pior ainda, né? Nas democracias contemporâneas, a noção de cidadania vincula-se estreitamente às concepções religiosas. Assim, não deveria, né? Acontece, mas não deveria, tá bom? Na lei não pode, na teoria também não pode, tá? Letra D. Nas democracias contemporâneas, a participação política é vinculada à renda com o voto censitário? Errado. Né? A democracia atual ela não se vincula à renda, a gente tem o sufrágio universal. Tá? E ele continua, né? Na Grécia Antiga, apenas os proprietários de terras, homens e mulheres, tinham direito à participação política. Também
tudo errado, né? Não precisava ser proprietário, né? Era só ser cidadão, e mulher não tinha cidadania, tá? Então tá tudo errado. Letra E. Nas democracias contemporâneas, o direito à participação política se estende a todos os grupos sociais. Na Grécia Antiga, apenas os homens livres, nascidos na polis, eram considerados cidadãos. Então tá aí as condições de cidadania que permitia a sua participação política. Hoje essas restrições, elas não existem, tá bom? Então é isso. Questão número 9. Ficamos com o exercício E de Squirtle. E de Squirtle. Eu sei que não escreve com E, mas parece que é com E também. Vamos lá. Fuveste. Ao povo dei tanto privilégio quanto lhe bastasse, nada tirando ou acrescentando a sua honra. Quanto aos que tinham poder e eram famosos por sua riqueza, também tive cuidado para que não sofressem nenhum dano. E não permiti que nenhum dos dois lados triunfasse injustamente. Sobre esse texto é correto afirmar que seu autor, muito bem, ele já conta pra gente que o autor é o Solon, né? Todas as alternativas falam que o autor foi Solon. E aí qual é a questão? Quem foi Solon? Solon foi um legislador, né? Foi quem fez reformas políticas que direcionaram em grande parte Atenas para a democracia, né? Atenas vivia um período de tirania, e as reformas que o Solon executou em Atenas vão direcionar a cidade para a democracia. Isso ajuda bastante porque já elimina todas as outras, né? Uma chama de dramaturgo, outra de demagogo, outra de tirano, outra de filósofo. Solon foi um legislador responsável por fazer algumas alterações. Ainda haveria mais alterações com Clístenes, por exemplo, né? Que seria o criador do modelo democrático da maneira que a gente conhece, da maneira clássica que a gente conhece em Atenas. Mas Solon foi um legislador, tá? Muito bem, então ficamos com a alternativa E de Squirtle de novo. 11. Mackenzie. Andava pelas ruas e praças de Atenas, pelo mercado e pela assembleia, indagando a cada um. Você sabe o que é isso que está dizendo? Você sabe o que é isso em que você acredita? Você diz que a coragem é importante, mas o que é a coragem? Você acredita que a justiça é importante, mas o que é a justiça? Você crê que seus amigos são a melhor coisa que você tem, mas o que é a amizade? Suas perguntas deixavam seus interlocutores embaraçados, descobriam surpresos que não sabiam responder e que nunca tinham pensado em suas crenças e valores. As pessoas esperavam que ele respondesse, mas para desconcerto geral dizia: não sei, por isso estou perguntando. Daí a famosa frase: só sei que nada sei. Então, um textinho de um livro da Marilena Chauí, que é filósofa, né, professora na Universidade de São Paulo, bem famosa no meio da filosofia, tá? E aí ela tá a questão, né, tá explorando esse texto, essa ideia de explorar a falta de conhecimento das pessoas, inclusive a noção de que as pessoas precisam reconhecer as suas limitações, né? E isso é uma característica do Sócrates, tá? Então a filosofia grega também foi uma característica super importante da Grécia Antiga, um dos maiores legados que a Grécia deixou, talvez o maior legado grego para o pensamento, né? Por muito tempo os pensadores gregos, os filósofos gregos, Sócrates, Platão e Aristóteles vão servir de base para a ciência ocidental, pelo menos, até para o Oriente também vai usar o pensamento dos filósofos gregos, tá? Então daí a importância deles, o texto está falando especificamente do Sócrates, tá? Então isso nos dá a alternativa E, a filosofia de Sócrates voltada para as questões humanas, preocupada com as virtudes morais e políticas. Então Sócrates acreditava que ele tinha que ajudar as pessoas a encontrarem a verdade através da interrogação, do questionamento, fazendo as pessoas entrarem em contradição, né? E ele chama esse método de maiêutica. Ele vai funcionar como uma espécie de parteiro de ideias. Ele não vai dar a resposta, ele vai ajudar ele vai fazer com que a própria pessoa, de dentro dela, a partir de uma reflexão, ela extraia a verdade, tá? Então é bastante interessante aí o pensamento de Sócrates. Exercício 12.
questão sobre o período helenístico, aquele momento, portanto, de mescla das características do Oriente com as características gregas, né, características culturais gregas. Letra A. Com a rápida conquista territorial feita pelos macedônios, liderados especialmente por Alexandre Magno, houve a difusão da cultura grega do Egito até a Índia, por meio da adoção da koiné, uma variante mais simples do grego. Ocorreu a fusão entre culturas orientais e a cultura grega, além da construção de polos culturais como Alexandria. Esse período deixou uma influência duradoura que se manteve dentro dos limites do Império Romano. A alternativa está correta, tá? Então é inclusive um tema bastante batido, bastante manjado, assim. Quando se fala de helenismo, né, ou de período helenístico, normalmente se trabalha essa noção de fusão cultural, de fusão de uma cultura oriental com a cultura grega feita por Alexandre Magno, por Alexandre o Grande. Tá? Então é algo bem manjadão, assim, é algo que qualquer questão que cobre o período helenístico, quase todas elas vão acabar de uma forma ou de outra abordando esse tipo de coisa, porque é o que é mais relevante, né? Algo importante, inclusive, para difundir a cultura grega, tá bom? Por isso ficamos com a alternativa A. Eu não lembro nenhum Pokémon com A. Arcanine. Olha, caramba, de Arcanine, Pokémon de fogo. Muito bem. Eu assistia bastante Pokémon. Vamos lá. Questão 13. Consideremos o significado da palavra república. Ela vem do latim res publica, que quer dizer coisa de todos. Denomina, portanto, uma forma de governo em que o Estado e o poder pertencem ao povo. No entanto, o que se observou na fase inicial da República Romana foi a instalação de uma organização política dominada apenas pelos patrícios, que ficavam no Senado, né? Não houve a distribuição do poder entre todos, pois a maioria da população, os plebeus, não tinha inicialmente o direito de participar das decisões políticas. Isso gerou grandes conflitos. Por conta da situação acima mencionada, os plebeus iniciaram uma longa luta em busca de seus direitos, sobre a qual é incorreto afirmar-se que. Então é incorreto afirmar-se que a única errada aí, né, é o item C. O comício da plebe deu aos patrícios o direito de decidirem pelos plebeus assuntos relativos aos interesses de ambos. Ele troca o nome, né? Porque não existiu o comício da plebe, existiu o tribunado da plebe, em que a plebe elegia representantes que podiam vetar decisões, certas decisões vindas do Senado, tá? Então, para justamente tentar garantir os seus interesses, tá bom? Portanto, ficamos com a letra C de Charizard. Então a gente tem aí Lei das 12 Tábuas, Lei Canuleia, o casamento entre patrícios e plebeus, eleição de magistrados também, tá? Plebeus podiam ascender a cargos públicos e a proibição de escravização por dívidas, tá bom? Então C de Charizard. Última questão. Leia o fragmento do documento a seguir que trata da escravidão na Idade Antiga. Ao lidarmos com escravos, não deveríamos permitir que fossem insolentes para conosco, nem deixá-los totalmente sem controle. Aqueles cuja posição está mais próxima da dos homens livres deveriam ser tratados com respeito. Aqueles que são trabalhadores deveriam receber mais comida, já que o consumo de vinho também torna homens livres insolentes. É claro que o vinho jamais deveria ser dado a escravos, ou só muito raramente, tá? Então, tá falando aqui sobre a escravidão na antiguidade, tá? Então, o título do livro, Trabalho Compulsório na Antiguidade, tá bom? Vamos lá. Letra A. Esteve presente com igual importância econômica em todas as sociedades mediterrâneas? Não, igual importância econômica não, né? Foi extremamente importante em Roma. Mas nem todas as sociedades do Mediterrâneo utilizaram mão de obra escrava. Letra B. Foi restrita às cidades-estados da Grécia e a Roma republicana e imperial? Também não é restrita, tá? Existe em outros lugares, mas não é restrita. Letra C. Foi tão importante nas sociedades do Egito e da Mesopotâmia
quanto nas da Grécia e de Roma, são situações muito diferentes, tá? Inclusive é complicado você chamar tudo que existiu no Egito e na Mesopotâmia de escravidão. Você tinha uma servidão muito forte, tá? Então não dá para fazer esse tipo de comparação em grau de importância, tá bom? Letra D, foi marcante nas sociedades grega e romana só a partir de um determinado estágio do desenvolvimento de ambas, quando surgiu a propriedade privada. De fato, né, quando surge a propriedade privada e quando você tem um desenvolvimento material bastante grande. Por isso a alternativa D está correta. Letra E era desconhecida nas chamadas sociedades hidráulicas do Egito e da Mesopotâmia e entre os hebreus e fenícios. Não era desconhecida, tá? A gente já falou, inclusive, da importância para o desenvolvimento de grandes obras, enfim, não é desconhecida. Ficamos com letra D de Dragonite. Então, galera, é o seguinte. Esses temas que apareceram aí nessa atividade avaliativa serão temas muito próximos do que vai cair na prova ângulo, então é interessante que você assista o vídeo com calma, faça anotações, tá bom? Se você manja todas as questões, pula, sei lá, bom, agora é tarde para falar isso também. Mas volta em alguma questão que não ficou tão claro para você, revisa o que você respondeu, isso vai te preparar muito bem para a prova ângulo, além das aulas que a gente já teve, tá bom? Então é isso, gente, beijo no coração de vocês, não sei nem se eu falei, né, D de Dragonite, tá? Tô Pokémon foda também. Beijo para vocês, a gente se vê qualquer hora, precisando, tamo aí, é nóis.